Caríssimas irmãs, queridos amigos do Ideal Espírita Cristão, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos mais uma vez reunidos para realizar o nosso estudo em torno do Apocalipse. Esse encontro bendito que favorece o intercâmbio fraterno, amigo, para favorecer, portanto, o nosso crescimento íntimo a partir do estudo da doutrina espírita, que abre os portais para o nosso entendimento e vivência do Evangelho de Jesus. Para nós é um motivo de muita alegria e agradecemos a sua presença, a sua audiência. Você que se encontra na sua casa, no seu ambiente de trabalho, parando as atividades para dedicar um pouco às reflexões do Espírito. Nesse momento, nós vamos fazer a oração que dará início aos nossos trabalhos. Hoje, dia 1º de outubro, data muito especial, do ano de 2015, nós vamos convidá-los para nos acompanhar numa oração que nós separamos com muito carinho, que está inserida no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografado no final da década de 30, 40, pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. E nós vamos trazer uma oração do Espírito José Silvério Horta, conhecido aqui nas terras das Gerais como Monsenhor Horta, numa oração que toca o nosso coração. Então eu convido você para nos acompanhar quando o poeta inspirado, o sacerdote, diz assim para nós: Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Senhor da vida, suplicamos a Ti ainda
envolva todos os corações aqui presentes, sintonizados na frequência do bem. Que todos os familiares, todos aqueles que se encontram vinculados a esta grande rede, possam receber as tuas sacrossantas bênçãos, distribuindo medicamentos, alimentos, para nos auxiliar com suprimentos valiosos que possam enaltecer o sentimento, favorecendo, Senhor, a nossa libertação, no rumo certo da redenção. Sê conosco, Senhor, que a Tua paz se estabeleça em definitivo nos domínios do coração e que esta paz possa proteger, envolver, se fazer o nosso alimento neste encontro, para que todos possamos chegar no instante final do trabalho, felizes, seguros, por termos sentido a Tua presença, dos Teus benfeitores anônimos, mas que nos sustentam, que possamos nos sentir tranquilos pelos recursos que iremos amealhar, para então prosseguirmos na operação, na prática de tudo que nós estamos recebendo da Tua excelsa misericórdia. Senhor, sê conosco agora e para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, com muita alegria, eu agradeço e abraço a todos nesse momento, inicialmente envolvendo a todos aqueles que se encontram em seus lares acompanhando através da Rede Amigo Espírita, como também através da nossa querida amiga transmissora, a Rádio Brasil Espírita de Maceió. Os nossos amigos que se encontram no chat hoje com pequenos problemas técnicos, nós convidamos para nos acompanhar também através do site da FEAC, no canal 1, na TV FEAC. Então vamos lá. Hoje vamos dar prosseguimento ao estudo da última semana, quando, apoiados no material desenvolvido pela nossa querida Federação Espírita Brasileira, tendo um contributo valiosíssimo do nosso querido educador, amigo, coordenador, Honório Onofre de Abreu. E nós vamos buscar no EAD, a apostila do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, o roteiro 21, sendo que na última semana nós trabalhamos neste roteiro os objetivos do Apocalipse de João, dentro desse estudo, obviamente. As ideias principais, os subsídios, aonde nós desenvolvemos orientações para o estudo do Apocalipse, o significado do Apocalipse e o contexto histórico da Igreja nascente. A razão do advento do Apocalipse de João. E hoje, dia 1º/10/2015, nós vamos, portanto, trabalhar o plano geral da obra. Eu peço desculpas, porque esse trabalho é um estudo dirigido, onde nós estamos apresentando a obra do Vidente de Patmos, para que daqui a alguns encontros posteriores nós vamos entrar propriamente nos textos. Vamos lá. O plano geral da obra. O Apocalipse de João é constituído de um prólogo, de 2 partes e de um epílogo. Vamos ao prólogo. No prólogo, no capítulo 1, de 1 a 3,
João faz a abertura do seu livro apresentando-o como uma revelação de Jesus Cristo sobre, entre aspas, as coisas que devem acontecer. Indica que são os destinatários, os servos de Jesus Cristo. A forma como a revelação divina se deu. Ele a manifestou com sinais por meio do seu anjo ao seu servo João. Fornece uma dimensão temporal, ainda que imprecisa, sobre a concretização dos fatos revelados. Portanto, nós vamos encontrar a frase: o tempo está próximo. Primeira parte, capítulos 1, 2 e 3. Vamos lá. A primeira parte do Apocalipse está escrita na forma de diálogo. Apresenta 3 subdivisões: saudação às comunidades, B, confiança na ressurreição do Cristo, C, cartas às 7 igrejas da Ásia. Revela uma ação pastoral do apóstolo para com os cristãos, representado simbolicamente pelas 7 igrejas da Ásia, e expressa uma mensagem de apoio aos que sofrem perseguições em nome do Cristo. Vamos lá. A propósito da mensagem é encorajar a comunidade cristã que passa por uma terrível provação após o magnífico desenvolvimento na época de sua fundação. Agora, a igreja parece seriamente ameaçada na unidade da sua fé, porque aconteceu movimentos heréticos, na pureza dos costumes, relaxamento da vida religiosa, diminuição da caridade. Devido às perseguições, João pretende sustentar a coragem dos cristãos até a morte, garantindo-lhe a presença divina do Cristo, que vencerá o dragão, o opositor, o adversário. Essa é a ideia principal. João narra como ocorreu a sua percepção mediúnica. Vamos lá. As palavras que ouvi como a voz de trombeta e a recomendação que teve de se dirigir às 7 igrejas, representadas por 7 candeeiros, assistidas por 7 espíritos. Cada carta é específica e contém elogios e críticas, advertências e incentivos, como convinha. Mas o plural, igrejas, no final de cada carta, mostra que se pretendia que fosse lida por todas as igrejas, o caráter universal. Vamos lá. Segunda parte, que vai envolver capítulo 4 a 21, representa a essência da obra. Tem um caráter profético escatológico. O que significa escatológico? Previsões sobre o fim do mundo, que caracteriza praticamente todas as doutrinas. E abrange 2 visões paralelas. A primeira diz respeito aos destinos do mundo. A segunda informa sobre o futuro da igreja. Podemos considerar 5 subdivisões ou seções nessa parte. Introdutória, que vai no capítulo 4, de 1 a 5 até o 14. Fala sobre o trono, o cordeiro e sobre o livro com 7 selos. Seção dos selos. Vamos lá. São pontos importantes sobre a abertura dos 4 primeiros selos. Sobre o clamor dos mártires, o 5º selo, e a resposta de Deus ao clamor, o 6º selo. A sessão das trombetas, que vai capítulo 8 de 1 a 11 e 14, o toque da trombeta anuncia o julgamento de Deus.
Seção dos 3 sinais, já no capítulo 11. São sinais que marcam acontecimentos. O sinal da mulher, o sinal dos dragões e o sinal dos anjos com pragas. A sessão conclusiva mostra que o Cristo julga e vence o mal. No capítulo 6, o autor continua escrevendo sobre a sua visão, cheia de quadros que se desdobram às suas vistas e que representam as letras com que se escrevem as coisas espirituais, que as palavras humanas não podem traduzir. A linguagem espiritual se manifesta por meio de símbolos que ferem a imaginação e dão uma ideia relativa das coisas que existem. Entretanto, não podem ser percebidas pelos nossos sentidos materiais e grosseiros. Revelada a existência de uma comunidade de espíritos puros, representadas por 24 anciões, os Espíritos de Deus, indicados por 7 lâmpadas de fogo. O seguinte resumo fornece informações gerais sobre a segunda parte do Apocalipse. Vamos lá. Esse início é um pouco cansativo, porque a gente tem que fazer o acompanhamento do roteiro. Ao texto. A primeira visão começa com a apresentação do trono de Deus e do Cordeiro vitorioso, e concentra-se em 2 motivos: a abertura dos 7 selos, símbolo da preparação no céu dos flagelos que recairão sobre o mundo. Dos primeiros 4 selos sairão os famosos 4 cavalos, e o som das 7 trombetas, que significam a execução daqueles flagelos na terra. A segunda visão começa com um duplo acontecimento no céu: a luta do dragão, Satanás, o adversário, o opositor, contra a mulher, que representa o povo eleito. Lembram que na última semana a gente fez uma rápida passagem sobre a mulher, no seu simbolismo de mulher, né? De mulher, da virgem e da mulher prostituída. São símbolos que nós vamos trabalhar com o tempo. Então vamos voltar. Aqui no caso a mulher representando o povo eleito. Na terra, as 2 bestas que simbolizam o Império Romano e os falsos profetas. Império Romano, os falsos profetas, a serpente, a besta, numa outra dinâmica. E nós vamos ter muito material para estudar aqui. Lembrando da serpente no paraíso, do envolvimento de Eva, a frutificação em Caim, a queda de Caim e a dinâmica do adversário que vai ganhando espaço no tempo, ou seja, caracterizando a concupiscência. A concupiscência. Um comentário que eu estou vendo no chat. O Cássio Butrico está perguntando se nós temos que estudar também a cultura judaica e o Êxodo, e as tribos de Judá, todos os símbolos. Querido amigo, antes de continuar o roteiro, eu vou te responder da seguinte maneira. A nossa ideia, quando estudamos o Evangelho, essa é a metodologia do estudo à luz da doutrina espírita, que aprofunda, que vai buscar o espírito da letra. Num primeiro movimento é o contexto, aonde vamos encontrar o texto, a passagem, a história. Então, conhecer um pouco, ter algumas informações, são importantes para que a gente possa verificar. E a dica
A gente aprendeu essa dica e a gente desenvolveu essa dica no Grupo Emmanuel com o nosso querido Honório, com o Oswaldo, com o Lúcio, com o Sobral, com o Leão e com tantos outros corações, é a gente procurar verificar o texto, aonde aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, em que hora aconteceu. Então, rapidamente eu passei aqui uma chave metodológica para fazer a interpretação. Então, onde aconteceu? Na Judéia. Com quem? Com o povo judeu. Um diálogo de Jesus com a samaritana, o diálogo de Jesus com o fariseu. Aí a gente está vendo personagens, o local. Quando aconteceu o tempo? O tempo é aquela questão. Aconteceu o diálogo à noite, como aconteceu, por exemplo, com Nicodemos? Foi durante o dia? Foi à tarde? Foi na terceira hora? Para que a gente possa rapidamente mergulhar dentro do texto, para que a gente possa vivenciar o texto, para que a gente possa, primeiro, uma análise geral daquela passagem, para a gente entender o objetivo, o sentido moral, mas depois verificar os detalhes para que a gente possa tirar o conteúdo moral e o processo da libertação espiritual. Para que Jesus, entre outras palavras, de uma forma muito simples, Jesus, que é o nosso guia, o nosso modelo, o governador espiritual, Jesus, o mestre, o Jesus passe a ser um movimento operacional dentro de nós, como Jesus pastor. Para que a gente chegue na condição de vivenciar Jesus no seu sentido do crucificado, do amante, aquele que fertiliza, abençoado pelo Pai, não é? No caso, o amante, o Pai, o Filho, aquele que vai, vamos dizer assim, entronizar, ele vai absorver, ele vai colher, captar a semente que chega do alto, trabalhando na terra do coração e frutificar em bases do aprendizado, da redenção, para chegar num ponto até de entendermos o que vem a ser crucificação. Então é importante a gente entender esse contexto para que a gente possa se libertar daquelas algemas que nos prendem ao nosso passado, como também aquele mecanismo que pode nos encarcerar na letra, na religião, na constituição das doutrinas. O que muitas vezes nós podemos vivenciar até dentro do próprio movimento espírita com tantos elementos. A gente estuda a doutrina espírita, mas nós estamos ainda do lado de fora da doutrina. A doutrina ainda não entrou dentro da gente, a gente entrou dentro da doutrina. Por isso é que muitas vezes a gente fica o tempo todo situado nas didáticas, a gente fica preso nos personagens, a gente fica idolatrando, a gente fica mitificando, a gente vai criando deuses dentro do próprio movimento. E o que efetivamente inebria, favorece a ilusão, e a gente pode perpassar aí um longo período para chegar lá na frente entendendo que a gente gastou energia com pouca produtividade espiritual. Então, o símbolo, ele é importante a gente entender o porquê do revestimento didático do autor, mas nós não podemos ficar presos neste revestimento, nessa capa, nessa copa, se eu posso assim dizer. Então, até agora, para que eu possa atender até a questão do Cássio, eu queria te dizer que você não precisa de fazer nenhum curso de língua, você não precisa estudar a língua hebraica, você não precisa de fazer estudos aprofundados dos costumes do povo judeu para fazer o estudo do Evangelho. E diga-se de passagem, nós prescindimos também de muita elaboração que possa não produzir elementos que venham a favorecer as nossas vivências em patamares que
nos atendam em nível terapêutico, no encantamento da nossa sensibilidade, no favorecimento das nossas virtudes. Deu lá? Porque senão a gente empolga e a gente deixa a doutrina espírita de lado para fazer curso de línguas. Isso a gente aprendeu, nós tivemos a oportunidade de vivenciar com o Honório lá no Grupo Emmanuel. E eu estou vendo a Helena estava aqui no chat, eu não sei se ela desistiu, porque o chat está com problema, mas se eu não estiver enganado, a nossa Helena que estava no chat é uma querida amiga que nós temos muita saudade, porque vivemos belos momentos ali nas manhãs dos sábados, quando às 8h30 o Honório fazia a prece para a gente estudar a Gênese, estudar a evolução, estudar também durante mais de 3 anos o livro Apocalipse. Agora deixa eu continuar, porque eu tenho que apresentar o roteiro, porque eu também estou ansioso como vocês, para que a gente possa entrar nas interpretações um pouco aí à frente. Vamos lá. Então, as duas bestas que simbolizam o Império Romano e os falsos profetas. O Império Romano caiu, os falsos profetas não existem. Será? Será? A gente está num momento que todo esse contexto do Apocalipse que foi escrito para incentivar os cristãos diante de tanta batalha, ele se faz cada vez mais atual. Vamos lá. A esta dupla cena contrapõe-se a aparição do Cordeiro no Monte Sião, seguido da multidão de fiéis. O juízo escatológico é expresso por meio de várias representações. Os flagelos e as taças, acompanhados da condenação da grande prostituta. Aqui o texto se refere a Roma, que é também chamada de Babilônia, ou Nova Babilônia. E no nosso estudo nós já temos elementos para apresentar 3 grandes Babilônias, para que a gente possa entender como que essa Babilônia, ela caminhou na história, e ela ainda é uma realidade no nosso mundo. Continuando. Depois, a vitória sobre as bestas e sobre o dragão, com que se inaugura o reinado de 1000 anos de Cristo, e por fim a vitória definitiva sobre o mal. Então, simbolicamente, a história conhecida, vamos dizer assim, oficial, catalogada no mundo ocidental, nós poderíamos tratá-la como um processo simbólico da evolução do número setenário, do número 7. Então nós vamos entender o porquê dos 7 flagelos. E remontando, por exemplo, a Pedro, quando define que o dia do Senhor é um dia do Senhor é 1000 anos, então nós vamos fazendo uma conta rápida, subentendendo que esse próximo milênio, ele vai ser o milênio, a última etapa para essa grande batalha entre o bem e o mal, aonde o bem sairá vitorioso. É esse próximo milênio. As contas são muito tranquilas. São 7.000 anos, que caracterizam o processo de um ciclo, uma etapa importantíssima na evolução planetária. Então nós vamos entendendo que todo o desenvolvimento da evolução se pauta em ciclos. Ciclo de vida, ciclo da natureza. Então, o próximo ciclo de 1000 anos, vou repetir, vai se caracterizar por essa grande batalha, que caracterizará como um saneamento, vamos dizer assim, um saneamento extraordinário no nosso planeta. Tá? Então não se preocupem com datas, porque não existe data limite, como apregoam por aí.
E muitas vezes se compra ideias que são antidoutrinárias. Mas a gente compra as novidades porque a gente não estuda, porque não estamos sintonizados com o pensamento do nosso codificador. Que, por exemplo, se a gente percorrer o livro Gênesis, nós vamos ver Kardec falando, por exemplo, de ciclos de 26 mil anos. Quando ele vai falar da história da evolução planetária, a gente vai verificar nas entrelinhas todo esse mecanismo. Então, por exemplo, quando Kardec fala de um ciclo de 26 mil anos, qual que é o parâmetro que ele estabeleceu para definir esse ciclo? O parâmetro de quem está aqui na Terra observando o desenvolvimento, as estações, o calendário humano? Ou uma análise de quem está fora desse contexto? E se está fora do contexto terráqueo, qual é o parâmetro de tempo para se definir um escalonamento de um planejamento na nossa Terra? Então, o assunto é muito amplo. Então, existem alguns estudiosos, como Emmanuel, que apontam algumas datas. Mas essas datas não são fechadas. Elas são datas que definem um ponto de referência para uma reflexão didática, para a abertura da mente no que remonta a vamos dizer assim, uma busca de uma análise além do horizonte. Porque se nós temos o horizonte que define, vamos dizer assim, que faz a separação entre a terra e o céu, esse horizonte, ele também aponta a nossa pequenez, o limite da nossa observação. Então, evoluir espiritualmente, como define Kardec, é procurar ter uma visão mais ampla, enxergar além do que nós conseguimos identificar como limite. Não sei se deu lá. Por isso, quando nós estudamos a presciência, quando a gente faz um estudo sobre o profetismo, esse profetismo, ou uma mediunidade de pré-cognição, na realidade é acionar a sensibilidade para entrar em relação com aquelas mentes, com aqueles espíritos que estão enxergando um pouco mais adiante, que conseguem ter acesso a informações de um planejamento superior, que define uma organização extraordinária na evolução dos indivíduos, dos grupos, coletividades, da humanidade. Ok? Então, acontecimentos que se projetam na nossa realidade humana, eles se tornam insignificantes, perto, ou tentando se aproximar de uma visão macro, de uma visão que está para além dos milênios. Então, por exemplo, a Segunda Grande Guerra Mundial, vamos dizer assim, foi um acontecimento mais complexo, que envolveu, que constrangeu a humanidade, que deixou a humanidade perplexa diante da força do dragão. Só que se a gente fazer uma análise fria e sairmos desse contexto do século XX e, por exemplo, fazer uma análise do que aconteceu no milênio, a partir do ano 1000 até o ano 2000, nós vamos encontrar uma série de acontecimentos que ou foram construídos, que foram dando piso para chegar à própria Segunda Guerra Mundial. Como nós podemos, analisando a história, verificar que houveram outros acontecimentos de muita importância. Só que como nós caminhamos por uma unidade, por uma globalização, a tendência é que tudo que aconteça daqui para frente tenha uma repercussão maior.
porque os povos estão sendo, as circunstâncias estão favorecendo, de sorte que a evolução aconteça envolvendo a todos, não de uma forma setorizada. Então, se um dia, conforme está sendo colocado ali pelo Cássio, é 1000 anos, uma semana do Senhor são 7.000 anos. Qual que é o mês do Senhor? 28.000 anos. Você foi lá, Cássio. O raciocínio é por aí. Então, antes de continuar, eu gostaria de dizer, e graças a Deus nós estamos vendo um movimento favorecido por muitas coisas que aconteceram aqui em Belo Horizonte, a partir dos estudos do Grupo Emmanuel, que foram fundamentados em cima dos estudos da doutrina espírita e principalmente dos estudos apresentados por Emmanuel de uma forma simbólica na sua obra. Nós estamos vendo um certo interesse do movimento espírita em adentrar, em aproximar desse processo chamado profecia, que aqui para nós, como estudantes de espiritismo, uma revelação mais ampla. Apocalipse é revelação. Para nós, não é um estudo propriamente que remonta a um juízo escatológico, característica das religiões. Então nós vamos ver no Antigo Testamento vários livros escatológicos, vários apocalipses, como Jeremias, como Daniel. Não é verdade? No Novo Testamento, um só livro apocalíptico. Mas são livros que trazem uma revelação de uma ciência. A definir, portanto, para mim poder continuar, que o estudo das profecias é um mecanismo científico, porque as profecias se pautaram em estudos astronômicos. E se é um estudo, nós vamos encontrar equações. E a equação-chave da profecia de Daniel, que o Apocalipse de João se apoia no Apocalipse de Daniel, tanto que alguns autores espirituais chegam a afirmar que Daniel é a reencarnação, ou João é a reencarnação de Daniel, o discípulo amado. Então nós vamos encontrar em Daniel a chave das revelações. Que a gente aprendeu isso com os estudos que o Honório Onofre de Abreu fazia. E a gente está vendo muita gente citar isso sem citar fontes. Mas não tem problema. Vaidades, tolas vaidades. A equação é tempo, tempos, metade de um tempo. Que nós vamos ter muito tempo para estratificar essa equação, para decodificar essa equação, para chegar no entendimento dos ciclos que fazem parte da nossa vida, que eles têm, portanto, símbolos. Os ciclos têm etapas, princípio, meio e fim, ou eles se subdividem em 4 etapas que caracterizam, no nosso caso, a reencarnação, que Deus nos impõe a reencarnação para que nós possamos progredir, com as minhas palavras. Que o texto correto é: Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Então, desculpe, eu não dei a fonte. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Para uns, expiação, para outros, missão. E o texto continua. Então nós temos a reencarnação como um símbolo que a gente poderia aqui rapidamente citar como os 4 selos
Está aqui no texto. O texto está me dando a chave aqui, ó. Os 4 selos, 4 cavalos. Vocês sabem que o cavalo na Umbanda é tratado como o símbolo do médium? O símbolo do médium. O Chico Xavier falava que ele era um burrico. Aí a gente escuta o Chico falando que ele era um burrico e a gente fica todo sensibilizado. E não tem olhos de ver, nem ouvidos de ouvir. O Chico está fazendo uma referência aqui. Porque, na realidade, o cavalo é Kardec. A gente estudava isso com a Honório. Quem vai acompanhar esse vídeo aí, ou está acompanhando agora, vai se lembrar. O cavalo é Kardec. Quem é o cavaleiro? Nós vamos estudar lá na frente, mas eu posso antecipar. O cavaleiro é o Espírito da Verdade. Então, se vocês, por exemplo, se nós formos passear pelo capítulo 19 do livro Apocalipse, nós vamos encontrar lá a doutrina espírita simbolizada lá dentro. E o povo insiste com assuntos extemporâneos, com informações descabidas, que nos entristecem. Porque agora, inclusive, querem... Eu vou mudar de assunto, porque acho que nem cabe. Porque querem fazer de determinadas... Do que é aparente, quer fazer essencial. O que é aparente é aparente. Personalidades são recursos didáticos para os espíritos. E nós aqui na Terra queremos promover um campeonato de enaltecimento a personalidades. Amigo espírita, você que é estudioso, porque está aqui conosco para falar de Apocalipse, eu não tenho dúvida que você é um grande pesquisador. Você está interessado em estudar. Então aqui, antes de aceitar, coloca na balança. Analise com Kardec. Não compra qualquer peixe que você encontrar na banca, não. Olha para você não pegar mercadoria estragada. E como o nosso povo conhece pouco de doutrina espírita, a verdade é essa. Porque os resultados midiáticos aí são tão estratosféricos em assuntos tão desnecessários ou tão elementares que a gente vai vendo o nível de maturidade do movimento espírita. Estudemos, vamos encontrar lógica, com uma ambiência espiritual elevada. Por isso que ela tem que ser nobre. Ela tem que favorecer o espírito. Você agora tem que estar se sentindo bem, meu amigo. Se você não estiver se sentindo bem nesse estudo, de duas uma. Tu é médium, está na frequência dos dragões, das bestas, da treva que está insatisfeita com esse trabalho, incomodada com o expositor. Eu falo isso na casa espírita. Tem médium, amigo da gente, que fala assim: Casa Aberta indica, eu tenho vontade de te esganar. Mas eu gosto tanto de você, eu não sei por que acontece isso. Eu falo assim: graças a Deus que você gosta de mim. O que vai caracterizar um processo de educação mediúnica. Mas tem uns que não dão conta, não. Acaba. Então é óbvio que tu está sintonizado com o que está desagradado. Não estou falando da incompetência, não estou falando da falta de habilidade daquele que é o facilitador. Agora, se você não está bem, tem alguma coisa de errado. Seja com o lugar que você está, com a proposta que está sendo apresentada para você, ou com você mesmo. Aqui não sofra, não. Descanse no consolo do Senhor. Envolva-te nas bênçãos da misericórdia divina. E seja feliz. Não coloque nas suas costas uma cruz que não é sua, mas a que for sua, leve até o fim. Posso continuar? O juízo escatológico é expresso por meio de várias
representações, os 7 selos, as 7 taças, acompanhados da condenação da grande prostituta. Roma, também chamada Babilônia ou Nova Babilônia. Ok, já passei por aqui. Depois a vitória sobre as bestas e sobre o dragão, com que se inaugura o reinado de 1000 anos de Cristo. E por fim a vitória definitiva sobre o mal. É da lei. Por isso é que o Emmanuel sempre define assim: o Evangelho vence sempre. Observem nos textos do Emmanuel, nos romances, a gente fica extremamente feliz, inclusive porque essa dor sua, essa minha tempestade, ela vai passar. Mas não fuja dela, tá? Vou repetir. O epílogo, capítulo 22. No epílogo há uma recomendação severa, uma proibição categórica àqueles que leram o livro, ou que reimprimirem de alterar qualquer coisa do que nele se acha escrito. O apóstolo previa as mistificações sectárias, os enxertos, as mutilações que havia de sofrer a árvore da vida, pelos papas e pelos concílios, e ameaçou severamente aqueles que modificassem o seu Apocalipse. Nós estamos falando exatamente sobre isso. Ou seja, vamos pensar que a advertência é severa. A advertência é grave. O Espírito não pode brincar com o poder do Espírito. Você pode até, em tese, brincar de viver. Mas não brinca com coisa séria. Não brinca com coisa séria. Eu recebi, essa semana, uma abordagem de um companheiro que a gente viu claramente que ele me procurou com segundas intenções. Não entendi o motivo. Para me fazer perguntas a princípio, interessantes. Mas depois eu fui compreendendo que o indivíduo queria muito mais criar uma dificuldade do que favorecer um procedimento de intercâmbio. Então, eu costumo dizer, amigos, que eu procuro me esquivar do que não é essencial em se tratando de doutrina espírita. Eu sou uma pessoa infantil, cheio de problemas, cheio de dificuldades. Mas quando o assunto é espiritismo, o meu passado volta. Eu lembro do Arnaldo, eu conversava muito com o Arnaldo Rocha sobre isso. E eu acho que até nesse ponto a gente parecia um pouquinho. Porque não dá para ter... A gente tem que aprender a pôr pingo nos is. Eu vi um vídeo semana passada do nosso querido Raul Teixeira. Eu citei isso aqui num estudo. O Raul Teixeira é o tipo do amigo espírita que fala o que pensa. Isso é muito importante. Então vamos prestar atenção no que o Raul Teixeira fala. Não é que ele seja a última palavra, porque nós não temos última palavra no movimento espírita. Nós temos pessoas um pouco mais experientes, com folha de serviço. Então o fruto da árvore é que caracteriza a mensagem. Se ela é valiosa, se ela é importante, ou se o que essa árvore pode oferecer de complicações para nós. E nós estamos num momento em que a gente precisa de pôr pingo nos is, com respeito às pessoas. Mas nós não temos que dizer amém para o que não tem a ver com a doutrina espírita, com o que é produtivo para o movimento espírita. Nós vivemos num momento de liberdade. O nosso país, em tese, concede para nós liberdade. Então, todos nós podemos expressar
todos nós interpretamos de acordo com as nossas possibilidades. Mas nós deveríamos ter mais respeito, nós deveríamos ter mais cuidado com o que a gente semeia. Eu chamo a atenção. Eu convido os amigos para que a gente possa aprender a filtrar. E vamos colocar evangelho no processo. Porque olha o que nós fizemos com a igreja. Nós somos egressos. Nós vivenciamos movimentos religiosos. Não é à toa que nós estamos no movimento espírita. Será que nós vamos repetir? A alertiva do Apocalipse, de Jesus, o Cristo, que revelou para João, é muito clara. Então, cuidado, porque eu estou percebendo nas minhas limitações que existem interesses em, inclusive, dividir o próprio movimento espírita, criando seitas dentro do próprio espiritismo. E a gente, muitas vezes, vamos assistindo, e não nos posicionamos, fingimos que está tudo bem. Existem mentes brilhantes que procuram confundir, trazendo informações extemporâneas, desviando o foco dos espíritas de estudar a codificação espírita, de trazer Kardec como uma chave para nos ajudar a entender a revelação maior, entender a nós mesmos. Então, quando fica se discutindo determinadas teses, a gente observa que existe uma certa euforia dos incautos, dos neófitos, e o indivíduo esquece que nós estamos dentro da doutrina espírita não para nos tornarmos doutores, ou vamos nos tornarmos espíritos elevados porque nós somos amigos de A ou B, ou porque eu me ajoelho diante de determinadas personalidades, que eu vou garantir a minha estada no céu. Isso é adulterar. Isso é rasgar os princípios fundamentais da doutrina espírita, que definem para nós o caminho que devemos percorrer para o Cristo, para a implementação da luz, para a reflexão da luz, em bases consistentes e libertadoras. O que adianta escrever belos textos, como temos visto? Páginas que nos sensibilizam, porque muitas vezes são escritores articulados, inteligentes, apresentam textos que conquistam a muitos. Mas você vai ver, a lógica doutrinária não existe. Apadrinhamento, favorecimento, enaltecimento do que é pura imagem. E a gente compra o peixe e leva para a nossa cozinha. Vamos refletir, porque o assunto é muito importante. Nós estamos aqui agora estudando Apocalipse, porque Jesus está dizendo, chegou a tua hora. Então, abra o livro, tire os selos e seja fiel à tua fé. Ou melhor, seja fiel aos teus compromissos, porque fé é fidelidade, fica redundante. Análise espírita do Apocalipse. São 20 horas e 56 minutos. Hoje, dia 1º de outubro, estamos quase à antivéspera do aniversário de nascimento do codificador, do precursor
das realidades espirituais, Allan Kardec, e nós estamos caminhando com muita alegria, abraçando a você da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Um grande abraço à turma de Maceió. Vamos estar aí no dia 21 de novembro, na Bienal Internacional do Livro de Maceió. Um grande abraço a toda a turma do William Crookes, os nossos companheiros da Rede Brasil Espírita, carinhosamente ao Márcio e os seus diretores. Estamos ansiosos por estar com vocês. Vamos lá. Análise espírita do Apocalipse. Para quem conheceu o Honório, a gente vai encontrar muita coisa aqui dele. Vamos lá. São as comunidades cristãs cujas características indicam, ou melhor, desculpa, análise espírita do Apocalipse, as 7 igrejas. Vamos falar das 7 igrejas. São as comunidades cristãs cujas características indicam os diferentes tipos de cristãos. 7 igrejas, diferentes tipos de cristãos, e a gente vai trabalhar com isso. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, são igrejas que vão representar, vamos dizer assim, o arquétipo dos cristãos. 7. Temos material ou não temos? Vamos lá. A igreja de Éfeso, que fora fundada por Paulo, e continuou sendo por muitos séculos um dos principais centros da Igreja Oriental. Era zelosa em guardar-se contra a heresia, mas carecia de amor cristão. Purista, faltava amor. Então não adianta defender a doutrina espírita sem amor. Porque também pegar chicote para bater nos outros é melhor, fica na sua. Deixa que as coisas se resolvem. Eu costumo dizer que a treva resolve a treva. A treva dá tiro no próprio pé. A gente observa os espíritos alertando, até no nosso meio espírita. Dr. Bezerra de Menezes, através do Divaldo Franco, em novembro do ano passado, numa mensagem que ele endereçou ao CFN, ele fez um alerta grave aos espíritas e chegou no ponto de dizer: quem não entender vai ser retirado pela desencarnação. Eu fiquei absurdado, porque até a desencarnação pode nos tirar do contexto. Então, cuidado com o que tu faz da doutrina santificada. A igreja de Esmirna parece ter resistido bem à importunação, perseguição e, por vezes, prisão dos seus membros. Resistência, perseverança. Automaticamente, o que persevera na luz, a treva se aproxima. Ataques se agigantam. Não foi assim com Chico Xavier? Não foi assim com Ivone Pereira? Não foi assim com Eurípides Barçanufo? Com Bezerra? Não foi assim com Allan Kardec? Foi assim com todos os discípulos. Porque assim foi com Jesus. Pérgamo era o centro religioso importante, com um famoso santuário de Zeus, um templo de Asclépio, com uma renomada escola de medicina e um templo de Augusto. O trono de Satã pode designar qualquer um dos deuses, mas provavelmente refere-se ao culto do imperador. Nós cultuamos o imperador? O imperador da Terra? Esse imperador da Terra pode ter vários nomes. O imperador da Terra pode ter nomes até de vultos que foram cristãos. É quando nós santificamos, atentamos. A igreja de Tiatira abundava em amor e fé, serviço e resignação paciente, mas tolerava o ensinamento malignos de uma profetisa, Jezabel. Essa história é extraordinária. Jezabel. Pesquisem. A igreja de Sardes estava florescendo externamente, mas não sem sério dano para a sua vida espiritual. É os adereços. É aqueles detalhezinhos que vão
complicando o trabalho. Filadélfia, por outro lado, era uma cidade em que os cristãos estavam isolados do restante da comunidade. Mas a igreja permanecera fiel. Em Laodiceia, a igreja parecia estar florescendo, mas era espiritualmente pobre. Nós encontramos por aí. Academias, salas repletas, estudos, carência de espírito. Casas, a gente tem que falar do movimento espírita. Tem casas espíritas que a gente vai que a gente fica assustado. Tem tudo. Todos os recursos. Tudo para funcionar bem. Mas no ar, é como se tivesse alguma coisa de estranho. Pobreza espiritual. Isso acontece em casas simples também. Então eu não estou falando do detalhe material. Embora o detalhe material vai configurar muitas outras coisas que escapam da percepção humana. O que vale no trabalho espiritual é o espírito do trabalho. Não é a forma, é o fundo. Kardec deixa claro para nós na Codificação Espírita. O conjunto formado pelas 7 igrejas, simbolicamente representadas pela luz dos 7 candelabros, revela a imagem da Igreja do Cristo, com suas heresias, disputas e fé débil, mas também com sua esperança, aliás, com sua fé, esperança e amor. Obviamente, a nossa realidade. Destituímos o Espírito, embora falamos dele, acreditamos nele, mas ainda o nosso comportamento é herético. Nós disputamos. Olha as eleições por aí. Dominar território. Isso é poder, isso é disputa. Eu costumo dizer isso. Vai fazer uma reunião administrativa, faz um Pai Nosso que estais nos céus. Começa a reunião, cadeirada na cabeça dos outros. Termina a reunião, agora vamos agradecer ao Senhor a oportunidade. Como dizia o Arnaldo Rocha, pura churumela. 3.2, a besta apocalíptica. Ah, esse termo aqui mexe com a gente, né? O peixe. Esse assunto aqui é muito interessante. Vamos lá. Refere-se tanto ao Império Romano, o poder constituído que fere, persegue e maltrata. O poder constituído que fere, persegue e maltrata. Isso cabe no ambiente espírita cristão? Perseguição? Indivíduos sendo maltratados? Isso não cabe no ambiente cristão. Quanto aos falsos profetas, também chamados de dragão, mistificadores que deturpam a mensagem do Evangelho. Nos livros psicografados pelo Chico Xavier, Divaldo Franco, não é? E outros, Ivone Pereira, Memórias de um Suicídio, os dragões, os espíritos que operam nas regiões difíceis. O símbolo dele nós vamos encontrar no Apocalipse. Emmanuel esclarece a respeito do assunto. Vamos lá. A besta poderia dizer grandezas e blasfêmias por 42 meses, acrescentando que o seu número era 666. Aqui está citando o capítulo 3 do Apocalipse. Examinando-se a importância dos símbolos naquela época, e seguindo o rumo certo das interpretações, podemos tomar cada mês como de 30 anos
em vez de 30 dias, obtendo desse modo um período de 1260 anos comuns. Então, Cássio, os símbolos, eles não se aplicam de uma forma fechada. Então, o Emmanuel aqui já está falando, por exemplo, o mês, cada mês representando 30 anos, em vez de 30 dias, obtendo desse modo um período de 1260 anos comuns. Justamente o período compreendido entre 610 e 1870. Aqui nós vamos encaixar aqui a equação do tempo, tempos e metade de um tempo. Tempo, 360 graus, metade de um tempo, 180 graus. Aí a gente vai fazendo a conta para chegar aqui em 1260 anos. Olha o símbolo, as imagens. Então o Emmanuel aqui vai pegar, no calendário nosso, o ano de 610. 610, o que aconteceu em 610? Deixa eu continuar a leitura, depois eu volto aqui no comentário. Vocês vão entender a questão do papado, a oficialização do papado com Focas e com a infalibilidade papal em 1870. Então, se somar 610, 1260 caracteriza todo o crescimento para chegar no ápice da Igreja Romana. Justamente o período compreendido em 610 a 870 nossa era, quando o papado se consolidava, após o seu surgimento com o imperador Focas, em 1607, e o decreto da infalibilidade papal com Pio IX, em 1870, que assinalou a decadência e a ausência da autoridade do Vaticano, em face da evolução científica, filosófica e religiosa da humanidade. E vou dar um detalhe. O que aconteceu aqui em 1870? 1869, quem desencarnou? Allan Kardec. Portanto, quando se consolidou a queda, ou o início da queda, consolidou, ou melhor dizendo, o termo correto é esse, quando a igreja chegou no ápice, Pio IX decretou que o Papa era infalível, é o símbolo máximo do poder temporal. Não é? Quando, por exemplo, Napoleão se coroou, era o ápice do poder temporal, certo? Ali iniciava a queda. A infalibilidade papal iniciou a queda do Vaticano. Eu não vou entrar no mérito. Queda material ou queda espiritual? Tirem as conclusões. Mas a gente pode fazer algumas contas interessantes. Agora, eu vou voltar dizendo que assinalou a decadência e a ausência da autoridade do Vaticano em face da evolução científica, filosófica e religiosa da humanidade. Nesse período, quando Pio IX caminhava para se autoproclamar poderoso, acima da limitação humana, a humanidade, no mesmo período, chegava num processo extraordinário para se libertar científica, filosófica e religiosamente. A doutrina espírita se pauta na trilogia: filosofia, ciência e religião. Kardec desencarna, porque ele já tinha representado a mão do Senhor. E a mão do Senhor, obviamente, é um símbolo para a gente pensar. Vamos voltar. Por isso sempre essa batalha, o bem ou o mal contra o bem. Eu até vou mudar um pouquinho para ficar melhor, porque o bem não luta contra o mal. O bem luta por ele mesmo. O mal é que combate o bem. Então, quando tem alguém trabalhando ali e vem alguém incomodar, pode saber que tem alguma coisa por trás aí. Deu aí? Tem alguma articulação para tentar desautorizar o bem. Mas o bem vence sempre.
Nós estamos estudando na terça-feira, convido vocês a nos acompanhar no estudo do livro Ave Cristo, e a gente está tendo momentos de muita emoção com os testemunhos dos cristãos, lá naquele período do século II. Vamos lá. Quanto ao número 666, sem nos referirmos às interpretações com os números gregos, em seus valores, devemos recorrer aos algarismos romanos, em sua significação, por serem mais divulgados e conhecidos, explicando que é o sumo pontífice da Igreja Romana quem usa os títulos de Vicaris Generalis Dei Interris, Vicaris Filii Dei e de Cleri, que significam Vigário Geral de Deus na Terra, Vigário do Filho de Deus e Príncipe do Clero. Bastará ao estudioso um pequeno jogo de paciência, somando os algarismos romanos encontrados em cada título papal, a fim de encontrar a mesma equação de 666 em cada um deles. Vê-se, pois, que o Apocalipse de João tem singular importância para os destinos da humanidade terrestre. Vamos ver? Temos ainda alguns símbolos para a gente refletir à luz da doutrina espírita. A espada de 2 gumes. Acho que dá tempo de falar da espada. A espada de 2 gumes. Eu me recordo. Agora bateu até uma saudade. E até essa noite nós tivemos um desdobramento mediúnico. Né? Desdobramento da noite, né? Desculpa. E tivemos a oportunidade de rever o meu grande amigo, que eu devo muito. Quando eu falo grande amigo, não significa que ele foi meu amigo, mas eu tenho um apreço por ele de amigo, sincero. E eu brinco que esse lado nosso do passado, ele fala alto tem hora. Porque ou é ou não é. Característica do nosso trabalho. Ou a gente caminha junto ou não precisa. Melhor não. Porque não dá para ser duas faces. Eu falo isso, converso com os meus amigos e o trabalho que eu faço aqui com vocês, eu confesso para vocês que ele não tem nenhum protocolo. A gente monta toda uma estrutura aqui singela, põe uma música, tem que pôr um ventilador porque o negócio ferve aqui. Tem os livros, tem os recursos, mas tem vocês. E eu estou aqui porque eu preciso de aprender, mas é muito bom revê-los. E aqui a gente trabalha dentro dos... Tem um roteiro, mas os planos da intuição faz com que o nosso trabalho seja um bate-papo. E muitas vezes me questionam, mas talvez não precisaria ter uma forma assim, porque tem uma responsabilidade, vai para a mídia. Eu falei assim, mas por que pode ir para a mídia um monte de asneira, de besteira, de coisas chulas, de depoimentos irresponsáveis, sem comprometimento com a doutrina? Por que a gente não pode ir para a mídia batendo papo? Por que a gente não pode visitar as pessoas como simples mortais? É isso que a gente faz. Eu peço desculpa por esse depoimento, porque eu estava falando que eu tive um sonho. Isso não é vaidade, não julgo que a gente tem que ficar falando de coisas pessoais no trabalho, mas foi tão agradável, foi tão bom sentir de perto um grande amigo. Honório Onofre de Abreu, seus irmãos, Oswaldo, Lúcio. E agora eu me recordo, nos primeiros estudos do Apocalipse, 1999 parece, eu lembro do Honório, sentado naquela cadeirinha cheia de gravadores, gravador de fita cassete, né? O pessoal das antigas aí que está nos acompanhando vai se lembrar,
Ficava uma disputa de espaço, porque a mesinha do Honório era aquelas mesinhas de sala de aula, lá do Grupo Emmanuel, e o Honório falando da espada de 2 gumes. É o símbolo do poder e da justiça. É o símbolo do poder e da justiça. É a palavra divina que, no dizer de Paulo, é poderosa arma com a qual será restabelecido o reinado do Cristo na terra. É, finalmente, o Evangelho, o Verbo. Essa espada que vibra golpes arrojados, matando a hipocrisia, aniquilando o erro e defendendo os espíritos de boa vontade na luta terrível das trevas contra a luz. A luta das trevas contra a luz. A luta das trevas contra a luz. Aqui é uma citação até do nosso querido Caibá Schutel, na interpretação sintética do Apocalipse. É o símbolo do poder e da justiça. Palavra divina. Aí eu me recordo, nesse momento, de Jesus, no Evangelho, quando diz: eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. E aí nós podemos refletir um pouquinho, porque Jesus é o príncipe da paz, mas por que ele veio dizer que veio trazer a espada e não a paz? Aí nós poderíamos aqui, sem nos alongarmos, porque o tempo não permite, refletirmos sobre o trabalho, a batalha do cristão contra as próprias imperfeições. Então é uma faca, ou melhor, é uma espada de 2 gumes. Ela penetra. Se for só um gume, um gume, ela pode ter dificuldade na penetração. Ela penetra. Então é um trabalho interior. Eu não tenho o símbolo da cruz. Eu tenho alguns símbolos aqui. Alguns podem me chamar de místico. Eu já escutei comentários acerca. Aí hoje uma amiga estava mexendo aqui, ela falou assim: agora eu estou entendendo por quê. Eu queria ter uma cruz. Eu queria ter uma cruz aqui. Para simbolizar essa espada. Essa espada. Que não está sendo utilizada na esgrima contra o semelhante. Não. É uma espada que é utilizada por nós mesmos. É a espada manuseada pelo Espírito da Verdade. A cruz é uma espada fincada sobre a terra do nosso coração. A cruz tem o símbolo do processo evolutivo, que dentro de um ciclo evolutivo, ele vai dividi-lo em 4 partes. Lembram dos 4 selos? Que é um número materializado, ou que materializa a reencarnação. E eu poderia aqui agora buscar na memória símbolos para definir esses 4 elementos: o fogo, a terra, o ar, a água. Eu poderia falar do corpo físico, do perispírito, do corpo físico, do duplo etérico, né? Poderia falar da aura, poderia falar das sensações, das emoções, dos sentimentos, da razão. São movimentos que caracterizam esse símbolo. Então, num círculo, a espada, essa espada, ela então vai dividi-lo em ângulos, né? 180, 90, 45 graus. É a dinâmica da espiral evolutiva, dos desafios, do ir, do vir, ritmo, gênero, dualidade, as 2 faces, a lei de unidade que vai gestar tudo isso, princípios do espírito, da essência crística.
É o Verbo que se faz carne. É a operação. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, a espada é o caminho. Eu poderia dizer que a espada aqui também poderia representar para nós uma ponte, luz, que favorece o nosso intercâmbio, as diversas moradas, diversas dimensões. Então Jesus é o campeão da paz. Porque ele opera dentro dele mesmo. É o Jesus operacional dentro da gente. Que nessa luta contra as nossas imperfeições, só nos resta movimentar lá fora pacificando. Mas a verdade, ela se torna uma bandeira hasteada, tremulando o tempo todo. Não por comportamentos que vão convencer ou que vão ter a pretensão de mudar lá fora, mas por expressões genuínas, autênticas, do filho conectado, do filho que herda as belezas dos céus. E conectados com essa herdade, ele passa a administrá-la de uma forma soberana, até chegar num ponto em que o filho apaga. Ele apaga a ele mesmo. Como Jesus nolo afirmou, dizendo: eu não vim de mim mesmo, vim daquele que me enviou, cumprir-lhe a vontade soberana do Pai. Por isso que chegou num ponto de dizer: eu e o Pai somos um. Queridos amigos, que pena, porque o nosso tempo está encerrando. E eu gostaria de poder, nos últimos instantes, trazer ainda, para finalizar, Alta de Souza, através de Chico Xavier, dizendo assim para nós, no mesmo livro Parnaso de Além Túmulo, uma prece: o Senhor vem. E eis que ele chega sempre de mansinho. Haja sol, faça frio ou tempestade. Veste o manto de amor e da verdade e percorre o silêncio do caminho. Vem ao nosso amargoso torvelinho, traz as sombras da vida a claridade, e os próprios sofrimentos da impiedade são as bênçãos de luz do seu carinho. Como o sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor que nunca chega tarde e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua. É por isso que o homem continua ressurgindo da treva a cada dia. Queridos amigos, senhoras e senhores, que Deus, o Senhor, possa chegar sempre no nosso coração, para que o amor se perpetua. O homem continua ressurgindo da treva a cada dia. Que a cada dia possamos ver no sol o símbolo da prosperidade, do trabalho, que promove a autenticidade, que estimula a caridade e que há de premiar com a felicidade. Que o sol, o astro-rei que aquece o planeta, também possa fazer com que nós sintamos o calor, o envolvimento
do próprio amor de Deus, que está nesse momento promovendo a vida, sustentando a nossa evolução, sabendo que na redenção, mesmo com dificuldades, mas lutando por ela, encontraremos a grande chancela para um dia nos repousarmos expectantes, felizes, para novas oportunidades. Porque os ciclos da vida se dinamizam assim. Há tempo de semear, há tempo de colher. Tudo na vida está debaixo de um propósito maior. Nesse momento, com o coração engrandecido, com a sensibilidade enaltecida pela presença dos Espíritos, que vêm até nós, por misericórdia, não por merecimento nosso, nos fazer relembrar das poesias das bem-aventuranças, das promessas do Evangelho e do procedimento apocalíptico que revela as necessidades de agora e apontam a soberania do Espírito, o império, o primado do Cristo em nós, por nós e para nós, hoje, agora e sempre. Muito obrigado a todos de coração. Eu gostaria de me despedir, rogando a Maria Santíssima, a veleira do bem, a mãe que nos faz lembrar dos nossos compromissos, mesmo no silêncio em suas orações, mas presente como a benfeitora que nos enternece, ela sempre aponta, dizendo: ide, meu filho, as portas estão abertas para serdes felizes. E assim, que essas vibrações possam aconchegar a todos nós no seio expectante do amor do Senhor. Ave, ave, ave Cristo. Boa noite para todos.